Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma parceria entre a editora Boitempo e o Espaço Revista Cult. Esse é o terceiro debate de lançamento de livro que a gente faz aqui no Espaço. E o livro em questão de hoje é A Teoria da Revolução no Jovem Marx, livro escrito por Michel Levy, algumas décadas atrás, mas que tem aí uma atualidade tremenda que vocês vão ver na apresentação do Michel. Vou fazer uma breve apresentação de quem é Michel Levy. Michel nasceu na cidade de São Paulo em 1938, filho de imigrantes judeus vindos de Viena. Licenciou-se em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo em 1960 e doutorou-se na Sorbonne sob a orientação de Lucien Goldman, em 1964. Vive em Paris desde 1969, onde trabalha como diretor de pesquisas no Centro Nacional de Pesquisa Científica e dirige um seminário na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Considerado um dos maiores pesquisadores das obras de Marx, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Lukács, Lucien Goldman e Walter Benjamin, tornou-se referência teórica para militantes revolucionários de toda a América Latina. Foi homenageado em 1994 com a medalha de prata do Centro Nacional de Pesquisa Científica em Ciências Sociais. É autor de livros e artigos traduzidos em 25 línguas. Sobre ele, a Boitempo publicou o livro As Utopias de Michel Levy, Reflexões de um Marxista Insubordinado, organizado por Ivana Jenkins e João Alexandre Pechansky, que é uma coletânea de artigos transcritos a partir do seminário Margem Esquerda, realizado em 2006, salvo engano, sobre a vida e obra de Michel. O Boitempo publicou também um livro organizado por Michel, Revoluções, que reúne ensaios históricos sobre revoluções sociais, desde a Comuna de Paris, acompanhados de uma belíssima coletânea de fotografias dessas revoluções. E também o ensaio Walter Benjamin, Aviso de Incêndio, uma leitura das teses sobre o conceito de história de Walter Benjamin. Vou passar a palavra aqui para o Michel, que vai fazer uma exposição sobre o livro que veio relançar, e depois a gente abre para questões. Muito obrigado. Então, não sei bem por onde começar, mas eu gostaria de dizer duas palavras sobre o contexto brasileiro em que a ideia desse livro surgiu. Ele foi escrito na França, no começo dos anos 60, sob a orientação de Lucien Goldman, mas a ideia já vinha germinando nos meus tempos de estudante e de militante político no Brasil, nos anos 50, coisas do século passado. Eu militava numa pequena organização, pequena não é bem o termo, era minúscula, mas que tinha algumas figuras interessantes. A organização chamava Liga Socialista Independente, e seus fundadores se chamavam Hermínio Saqueta, esse velho dirigente comunista dos anos 30, Paulo Singer, Maurício Trachtenberg, os irmãos Sader, Ed Lemir e alguns outros. E a santa padroeira desse grupo se chamava Rosa Luxemburgo. Tivemos um grupo luxemburguista, uma coisa muito exótica no panorama da esquerda brasileira dos anos 50. Então, eu fui nutrido, eu bebi o leite, digamos. Rosa Luxemburgo foi a minha formação política. E o projeto de pesquisar sobre Marx era, na verdade, uma tentativa de leitura de Marx inspirada nas ideias do Rosa Luxemburgo, inspirada no luxemburguismo. Bom, essa nossa organização, Liga Socialista Independente, o nome foi inspirado por um grupo de esquerda radical, revolucionário dos Estados Unidos, que
tinha o mesmo nome, Independent Socialist League. A gente copiou o nome. E a gente lia também o jornal desse grupo, que era um grupo socialista revolucionário dos Estados Unidos. E o principal redator desse jornal era um socialista revolucionário norte-americano chamado Hall Draper. Sabe escrever o nome dele? Então, você me ajuda a abrir o... Obrigado. Então, Hall Draper. E a gente, então, lia esse jornalzinho, que era simpático, essa corrente política, mas que não falava muito sobre Marx. Ele era marxista, mas também não é que houvesse trabalho sobre Marx. Mas havia um certo espírito, né? Um espírito, digamos, democrático, revolucionário, socialista. Bem, alguns anos depois, quando eu fiz a minha tese, então, eu disse a tese de inspiração do Schumpeter, Teoria da Revolução do Jovem Marx. O livro foi publicado só em 1970. E algum exemplar chegou lá nos Estados Unidos e o Hall Draper leu o meu livro. Gostou. E resolveu tomar emprestado o título do livro para o título do livro que ele estava escrevendo. Então ele publicou nos Estados Unidos Marx's Theory of Revolution, vários volumes. Livro formidável, grande livro. Então ele se inspirou no meu título, mas não só no título. Também algumas ideias do livro ele se utilizou, ele se refere, no momento se refere ao meu livro. Então, por que ele conta essa historinha? Porque acho que é um episódio interessante de idas e voltas de ideias. Né? Então, eu nunca vou acusar o Hall Draper, que aliás nunca conheci pessoalmente, de plagiar, porque, na verdade, o meu livro foi inspirado, né, não por um livro dele, mas por um jornal que ele publicava, né, indiretamente. Né? E depois o meu livro foi inspirado na obra dele. Então, eu acho engraçado essa ida e volta, né, das ideias. Bom, então esse é um pouco o contexto a partir do qual, então, eu tenho esse projeto, né, de trabalhar com o Jovem Marx, que eu vou, então, para Paris, estudar com um sociólogo marxista heterodoxo chamado Lucien Godin, que, então, vê um pouco a metodologia, né, a metodologia do meu trabalho. Bom, Lucien Godin era um discípulo de George Lukács, do jovem Lukács, de História da Classe, e o método dele era uma espécie de sociologia marxista da cultura, inspirado por Lukács. E eu me formei, então, nessa escola, né? A escola lucatiana, godiniana, etc. Então, o que eu fiz com o Jovem Marx é o que Lucien Godin tinha feito com outros autores que ele tinha estudado, seja o próprio Marx, ou Pascal, Racine. Um método de sociologia marxista da cultura. E, no caso, portanto, aplicado a Marx. Portanto, é uma espécie de estudo sociológico marxista sobre o próprio Marx. O que quer dizer isso? Se trata de entender o pensamento de Marx como um pensamento em movimento, não algo que saiu já pronto, acabado, como um sistema, é um pensamento em movimento, e um movimento que tem relação com o processo histórico, as lutas de classe da sua época, as lutas operárias da sua época, as ideias que circulavam no movimento operário da sua época, etc. Então, a teoria da revolução do Jovem Marx nasce em relação, não é, em diálogo com as lutas sociais, com as lutas operárias, com o pensamento revolucionário, com os primeiros pensadores comunistas do século XIX, né, em diálogo com tudo isso, e refletindo sobre essas experiências, é que Marx vai formular a sua teoria da revolução. Então, o que eu tento fazer é estudar, né, esse movimento do pensamento de Marx
no contexto histórico e social. Bem, tive muitas discussões com o Lucien Goldman, ele nem sempre estava de acordo comigo. Ele achava que eu era um pouquinho radical demais. Me atrapalhando. Deixa eu ver se eu decido. Desculpe a interrupção. Acho que a minha mulher chamando de parede. Vou ver mais tarde. Onde é que eu estava? Lucien Goldman, eu não estava de acordo. Né? Em parte eu estava de acordo, mas outras coisas eu não estava. Então eu dizia para ele, um pouco de brincadeira, que eu me considerava um neo-goldmaniano de esquerda. Não havia os neo-hegelianos de esquerda, tudo mais. Eu sou um neo-goldmaniano de esquerda. Bom, mas o método que eu uso realmente é o Lucien Goldman, sociologia marxista da cultura. Bem, então, o que me interessa é, então, como o jovem Marx vai, se nós falamos os escritos dele, também correspondência, etc., como a gente pode analisar esse movimento do socialismo. O movimento que vai levar ele de uma posição democrático-revolucionária a descobrir o comunismo. Mas, no primeiro momento, é um comunismo filosófico, do neo-hegeliano. Depois, descobriu o materialismo, esse entusiasmo pelo materialismo. E, finalmente, ele vai inventar uma coisa nova. Isso que me interessa, essa coisa nova que ele vai inventar, que é o que a gente chama hoje de o marxismo. Porque Marx, contrariamente a outras pessoas, não nasceu marxista. Né? Teve que fazer todo um caminho, né, até chegar a essa ideia nova, né, que a gente conhece hoje como marxismo. E esse percurso, então, me interessa. O ponto de chegada desse livro, não vou agora poder resolver todo o percurso, eu vou dizer duas palavras sobre o ponto de chegada. O ponto de chegada é um texto que Marx escreveu em 1845, que se chama Tese sobre Feuerbach. Todos vocês, sem dúvida, ouviram falar. Um texto, aliás, não destinado à publicação. Marx escreveu para si mesmo, né, para esclarecer suas ideias, depois deixou numa gaveta, e Engels, depois da morte de Marx, Engels abriu a tal gaveta, encontrou o texto e ficou entusiasmado. E publicou o texto com uma pequena introdução, onde ele diz o seguinte: esse texto, Tese sobre Feuerbach, é o germe genial de uma nova concepção do mundo. Eu acho que é exatamente isso. O germe genial de uma nova concepção do mundo. Uma nova concepção do mundo que é, ao mesmo tempo, filosófica e política, os dois, né? Inseparavelmente. Eu acho que a melhor definição dessa nova visão do mundo de Marx é aquela que deu Gramsci. Gramsci, quando falava no marxismo, usava a expressão filosofia da praxis. Filosofia da praxis. Eu acho exatamente isso. Essa é a melhor definição. Bem, para entender a filosofia da praxis de Marx, 1845, 1846, porque depois ela é desenvolvida, essa ideia, também no escrito da mesma época, que chama Ideologia Alemã, 1846. Então, esses dois textos formam um pouco o momento que vai se cristalizar a filosofia da praxis de Marx e a sua teoria da evolução. Os dois ao mesmo tempo. Bom, para entender a novidade de Marx, preciso dizer duas palavras sobre as concepções dominantes da sua época, filosófica e política, que é, por um lado, o materialismo e, por outro lado, o idealismo. E, contrariamente ao que se pensa, Marx vai, digamos,
teoria nova de Marx é em ruptura tanto com uns como com os outros, tanto com o materialismo existente na sua época, como com o idealismo. Bom, o que diziam os materialistas? Em particular, os filósofos franceses da Ilustração, da Enciclopédia, Diderot, Bach, etc. Bom, a tese principal deles, não em termos metafísicos, filosóficos abstratos, mas em relação à sociedade, era que os indivíduos, os seres humanos, são produto das circunstâncias materiais em que eles vivem. As condições econômicas, políticas, as instituições, o modo de vida material, obreiro. Bom, tudo isso é que faz os indivíduos o que eles são. Então, essa é uma visão materialista. Bom, aí os materialistas eram muito críticos das condições materiais em que as pessoas viviam. Diziam, desigualdade social, miséria, autoritarismo político, monarquia absoluta, poder da igreja, eles criticavam. Então a questão é como nós mudamos as circunstâncias. Quem vai poder mudar essas circunstâncias materiais? Quem vai poder transformar as estruturas materiais da sociedade? E a conclusão deles é não é o povo, porque o povo é produzido por essas circunstâncias. Essas circunstâncias fazem que o povo seja ignorante, atrasado, supersticioso, enfim, analfabeto, enfim, não está em condições de mudar a sociedade. Então, eles andavam à busca de alguém que pudesse transformar as circunstâncias. E a conclusão que eles chegaram é que tem que ser alguém que está acima da sociedade, e um pouco por fora e acima da sociedade, e que de cima poderia transformar as condições das circunstâncias. E essa pessoa só podia ser o rei, só podia ser o monarca absoluto. Era o único que estava por cima, acima de toda a sociedade, e que tinha o poder, se ele quisesse, de mudar as circunstâncias materiais. Então, o trabalho dos filósofos materialistas do século XVIII era convencer o rei, ilustrar o rei, trazer luzes para o rei, transformar ele num despota ilustrado. Então, eles fizeram isso na França, na Rússia, na Alemanha. Eles iam conversar com o imperador da Rússia, com a rainha da Rússia, tentando explicar as ideias deles e por que eles achavam, tentando convencer o rei, o imperador, o czar, etc., de mudar a sociedade. Com um sucesso muito limitado. Algumas reformas foram feitas, as coisas. Bom, os herdeiros do século XIX, desse materialismo do século XVIII, o materialismo francês, o materialismo da enciclopédia, o materialismo mecânico, se quiser, são socialistas utópicos. Saint-Simon, Fourier e Owen, dois franceses e um inglês. São um pouco herdeiros dessa escola, da enciclopédia. Bom, eles partiram da mesma hipótese. Os homens são produto das circunstâncias. O povo está nessa condição miserável por causa das circunstâncias materiais que vivem. Precisamos mudar a sociedade e implantar uma forma de socialismo. Não é socialismo, Fourier, Saint-Simon. Mas quem é que vai implantar o socialismo? Não é o povo, não são os trabalhadores, que são produto dessas circunstâncias, que são atrasados, analfabetos, ignorantes, obscurantistas, daí nunca vão ser capazes de transformar a sociedade. Então, outra vez eles vão se voltar àqueles que estão por cima da sociedade, ao rei, ao imperador. Então, Fourier, Saint-Simon, Owen vão escrever relatórios que eles mandam para Luís XVIII, que era o rei da França, para Napoleão, para o czar da Rússia, etc. Dizendo, olha, você deveria estabelecer o socialismo no seu país, pelas seguintes razões, etc. Bom, sucesso zero.
Bom, mas tudo isso é muito lógico, ele segue essa lógica, né, do materialismo, da teoria das circunstâncias que criam os homens. Bom, finalmente vem um terceiro grupo, esses sim são revolucionários. Eles não acreditam nem no rei, nem no imperador, nem no czar. Eles acham que uma revolução é necessária. São os primeiros comunistas. Né? Babeuf, seus discípulos, Buonarroti, Blanqui, etc. Primeira corrente comunista. Bom, e eles diziam o quê? Temos que fazer uma revolução, mas quem vai fazer essa revolução? É o povo? É o proletariado? São os trabalhadores? Infelizmente não. A maioria deles são produto das circunstâncias, portanto, condenados à ignorância. Só uma pequena elite, uma pequena vanguarda, consegue se libertar, se desvencilhar, desvencilhar, né? O português já não é das circunstâncias, se colocar acima das circunstâncias e entender a necessidade de uma revolução. Só uma pequena minoria, a vanguarda, uma elite revolucionária. Então, quem vai fazer a revolução é essa pequena elite revolucionária, organizada num pequeno grupo que vai dar uma espécie de golpe, tomar o poder, instalar uma ditadura revolucionária e mudar as circunstâncias, transformar a sociedade, a economia, tudo. Né? Quem vai fazer isso é essa pequena vanguarda revolucionária. Então, o que eles fizeram? Eles reuniam 400, às vezes 800 militantes e tentaram tomar o Hotel de Ville, né, que era o centro do governo de Paris. Bom, não deu certo, né? Fracassou. Então, obviamente, também não passaram por ela. Mas, enfim, essa posição desses primeiros comunistas era o ponto mais avançado que se podia chegar partindo dessa visão, desse primeiro materialismo, esse materialismo vulgar, mecânico, vindo do século. Bom, agora viramos a página, vamos ver o que se passa do lado do idealismo. Né? Bom, aí também há correntes de esquerda, não? Por exemplo, os chamados neo-hegelianos de esquerda. Então, eles, qual é a tese deles? Né? Nós temos, como é que você muda a sociedade? Mudando as ideias das pessoas. Como você muda a ideia das pessoas? Bom, discutindo, falando, publicando livros, escrevendo jornais, etc. Até que pouco a pouco você modifica a consciência das pessoas, das suas ideias. Quando eles tiverem novas ideias revolucionárias, democráticas, socialistas, comunistas, aí eles mesmos vão mudar a sociedade. Então, o que eles faziam, né, esses neo-hegelianos de esquerda, era escrever. Escreviam, e com isso eles achavam que iam mudar a consciência das pessoas e convencê-las a transformar a sociedade. Bom, Marx, no primeiro momento, foi um neo-hegeliano de esquerda. Ele partilhava, de certa maneira, essa visão. E um dos primeiros ensaios revolucionários de Marx, chamado Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, tem a seguinte ideia: a revolução começa na cabeça do filósofo e depois ela vai tomar posse das massas. Então tudo começa com o espírito, né? A cabeça do filósofo, e depois vai conseguir tomar posse, transformando a consciência das massas. Bom, então isso era o debate, né? O grande debate da filosofia e também do pensamento crítico, do pensamento revolucionário, daqueles que queriam mudar a sociedade. Tanto os socialistas utópicos, os primeiros comunistas, os hegelianos de esquerda, eram revolucionários. Sabe? Então, uns diziam, temos que mudar primeiro as circunstâncias, né? E os outros diziam, não, primeiro precisamos mudar a consciência das pessoas. Então, esse era digamos, o falso dilema, né? O falso dilema do pensamento na época de Marx, e os impasses a que tinham chegado os socialistas, os democratas, os revolucionários. Nessa, digamos, no momento em que surge, digamos, o pensamento de Marx. Bom, então, Marx, que no primeiro momento ele está do lado dos neo-hegelianos de esquerda, mas
Em 1845, com as teses sobre Feuerbach, aí ele vai dar, digamos, vai inventar algo novo. Né? Esse algo novo é que nos interessa. Então, o que é essa visão nova? Bom, Marx vai criticar as teses sobre Feuerbach, tanto o materialismo, como ele existe, como o idealismo. E a conclusão dele, a nova posição dele, essa nova visão do mundo, pode ser resumida com uma frase que está nas teses sobre Feuerbach, a tese número 6, se não me engano, que diz assim: a mudança das circunstâncias e a autotransformação dos seres humanos se dá ao mesmo tempo na praxis revolucionária. A praxis revolucionária coincide a transformação das circunstâncias e a autotransformação dos indivíduos. Então, essa é a superação dialética em Marx da oposição tradicional entre os materialistas e os idealistas. Então, o que Marx está fazendo aqui é o que, em linguagem dialética, se chama, com essa palavra alemã, Aufhebung. Um termo que aparece em Hegel e que Marx vai retomar. Então, Aufhebung, que é uma palavra curiosa, que tem em alemão 3 significados diferentes, quase contraditórios. Aufhebung é negação, Aufhebung é conservação e Aufhebung é superação. Então, é um termo impossível de traduzir. Alguns da França inventaram uma tradução, inventaram uma palavra subsumpção. Não entenderam? Não tem pé nem cabeça. Eu prefiro uma expressão brasileira, popular, que diz assim: dar a volta por cima. Acho que é mais próximo do espírito hegeliano que a tal subsumpção. Bom, então o que significa isso? No caso de Marx. Marx negou criticamente, né, o materialismo vulgar, mecânico, existente, né, e o idealismo. Negou os dois. Ao mesmo tempo, ele conservou alguma coisa dos dois. Né? Os dois tinham um elemento legítimo, né? Um núcleo racional. Né? É verdade que as circunstâncias jogam um papel determinante na construção da sociedade, das ideias, etc. Por outro lado, é importante, a consciência é um fator decisivo na ação. Né? Então, havia algo de verdadeiro. Então, ele, ao mesmo tempo, nega, né, o materialismo e o idealismo, ele conserva algo deles e ele os supera, né, com uma concepção nova, que é a filosofia da praxis. Com essa ideia de que, na praxis revolucionária, na luta pela transformação revolucionária da sociedade, aqueles que lutam, né, vão transformar ao mesmo tempo as circunstâncias materiais e a si mesmo, as suas ideias, suas consciências. Bom, isso está sugerido, né, nas teses sobre Feuerbach. Mas pouco depois, na ideologia alemã, Marx vai explicar isso um pouquinho mais. Né? Mas é a mesma ideia, simplesmente explicitar. Né? Então, a ideologia alemã, como você sabe, é um manuscrito grande, que Marx escreveu junto com Engels e que ele não publicou porque quando eles terminaram ou acharam que não era satisfatório ou acharam que tem coisa mais importante para fazer, mas enfim, eles abandonaram o manuscrito, como eles mesmos dizem, a crítica roedora dos ratos, né? Dizendo que o principal, que era ver claro em nós mesmos, eles conseguiram esclarecer as questões para eles mesmos, isso tendo sido atingido, o resto era assim. E o fato é que o livro só chegou a ser publicado muito depois da morte de Marx e Engels, por volta de 1932, na famosa Mega, né? Marx e Engels pisaram para os campos, obras completas de Marx e Engels, publicadas na União Soviética pelo David Liazaman. Bom, mas enfim, nessa ideologia alemã, 1846, Marx e Engels discutem
a questão da consciência comunista. Ele a revolução, define a revolução como comunista, a sociedade do futuro que quer avançar é o comunismo, e a consciência dessa revolução e dessa nova sociedade que chama a consciência comunista. Então, agora vou ler, é uma passagem de Marx. Para a criação em massa dessa consciência comunista, quanto para o êxito da própria causa comum, faz-se necessária uma transformação massiva dos seres humanos. Também se traduz homem, mas não é homem, é mensch, não é o ser humano, é o homem e a mulher, não é diferente. Geralmente é o homem, mas o homem é o varão. Não, mensch é o ser humano. Então, é necessária uma transformação massiva dos seres humanos. Não podemos criar uma nova sociedade se as pessoas continuam pensando como pensavam no passado. Né? E se a sua ideologia, a sua cultura, a sua consciência continua a ser atrasada, reacionária, obscurantista, enfim. Né? Então, só podemos criar uma nova sociedade se logramos, né, uma transformação massiva dos seres humanos. Como se realiza essa transformação? Marx e Engels continuam. Sobretudo Marx, essa passagem é escrita sobretudo. Essa transformação massiva dos seres humanos só se pode realizar por um movimento prático, por uma revolução. A revolução, portanto, é necessária não apenas porque a classe dominante não pode ser derrubada de nenhuma outra forma, sem revolução se pode arrancar o poder da classe dominante, mas também porque somente com uma revolução a classe que derruba o poder dominante, a classe proletária, no sentido, tá? A classe que derruba consegue se desembaraçar de toda a antiga imundície, né? Dreck, para se traduzir por merda. Então, só através da revolução, a classe revolucionária, a classe subversiva, pode se desembaraçar de toda a antiga imundície e se tornar capaz de uma nova fundação da sociedade. Então, o que é a antiga imundície? São todas as ideologias, as formas de pensar, as formas culturais ou religiosas, né, atrasadas, reacionárias, antirrevolucionárias, etc. Como se desembaraçar de tudo isso? Só através da prática, só através da praxis revolucionária. Portanto, conclusão desse parágrafo, na atividade revolucionária, o transformar a si mesmo coincide com o transformar as circunstâncias. Isto é, só através de uma ação revolucionária de massas, essas massas vão poder transformar ao mesmo tempo as circunstâncias, as estruturas, etc., políticas, econômicas, e se transformar a si mesmo. Os dois vão se dar no mesmo processo de ação coletiva, praxis revolucionária. Então, essa é a solução dialética, né, que dá Marx. Então, aqui vocês veem ao mesmo tempo uma nova filosofia, uma nova visão do mundo, né, que supera a oposição tradicional, materialismo e idealismo, que se dizer é um novo materialismo, na verdade é uma nova filosofia, essa filosofia da praxis, né, e é uma nova teoria da revolução. E a revolução só é possível, né, sob a forma da autoatividade e da autoemancipação dos oprimidos, dos explorados, da classe trabalhadora. E essa vai ser a ideia política fundamental do marxismo. faço um pequeno parênteses,
o judaísmo tem um rabino chamado Hillel, que não era marxista, era do século VIII a.C., que dizia que é possível resumir toda a Bíblia enquanto você fica em pé numa só perna. Bom, então, eu acho que devemos também ser capazes de resumir todo o marxismo quando ficamos em pé numa só perna, em um ou 2 minutos. Então, eu acho que se houvesse uma fórmula resumindo a mensagem principal do marxismo, eu diria que aquela que Marx vai colocar no preâmbulo dos Estatutos da Primeira Internacional. A emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. Claro, tem muito mais coisa do marxismo, né? Mas isso é um pouco o núcleo, né? O caroço duro, né? Do marxismo e da filosofia da Marx. Bom, isso significa que não há outra forma de emancipação, né, dos oprimidos, dos explorados, dos trabalhadores, que não seja a autoemancipação. E não há outra forma de autoemancipação que não seja revolucionária. Porque só através de uma revolução é possível derrubar o poder das classes dominantes e é possível essa autotransformação das pessoas. Então, a autoemancipação revolucionária é a estratégia, né, que Marx vai seguir e que ele vai desenvolver nos seus vários escritos, né, depois, né, seja no Manifesto Comunista, 18 Brumaire, no Classe na França, nos escritos sobre a Comuna de Paris, etc. Isso é um fio, né, corre-se através do conjunto da obra política, digamos, social política. Bom, essa concepção, né, ela se opõe, portanto, a qualquer visão de que o socialismo, o comunismo, seria algo produzido de cima para baixo, né? Algo que viria de um líder supremo, um chefe, um dirigente, um imperador de esquerda, enfim, qualquer coisa. Né? Essa ideia, né, de que a única emancipação autêntica é a autoemancipação. É só através da sua autoatividade que a massa dos oprimidos consegue se liberar da dominação, por um lado, e, digamos, construir uma nova visão das coisas, uma nova cultura política, uma nova consciência com a qual se pode fundar uma nova sociedade. Esse é o argumento. E é um argumento que teve seu impacto, né? Teve seu impacto na história do movimento operário. Ele teve, por exemplo, ele ficou gravado, digamos, na história do movimento operário, numa passagem que todos conhecem do hino da Internacional, né? Uma música que todo mundo canta, né? Então lá tem uma frasezinha que diz assim, em francês: "Il n'y a pas de sauveur suprême", não existe Salvador Supremo. Ni Dieu, ni César, nem Deus, nem César, nem tribuno. Trabalhadores, temos que salvar-nos nós mesmos. Não? Essa é a frase. Eu acho que ela corresponde exatamente a essa ideia de Marx. Essa concepção, essa teoria da revolução de Marx. Bom, eu acho que pensador marxista que mais, digamos, mais próximo, né, dessa visão da Revolução de Marx no século XX foi Rosa Luxemburgo. Bom, e não é, também, de certa maneira, eu estou fazendo uma leitura luxemburguista de Marx, né? Então, obviamente, há uma espécie de circularidade, né? Mas eu acho que é verdade. É um pensamento de
escritos de Rosa Luxemburgo, essa visão, né, de Marx contra a sua tradução política, digamos, direta no começo do século XX. Ela que está mais próxima, digamos, dessa visão que tinha Marx, essa teoria da Revolução. Então, acho que a gente encontra também em Rosa Luxemburgo uma espécie de filosofia da praxis. Embora ela não tenha escritos filosóficos, contrariamente a Marx, mas escritos políticos, né? Mas acho que dá para encontrar nos escritos políticos dela o equivalente dessa filosofia da praxis de Marx. Então, escritos dela sobre a greve geral, sobre a Revolução Russa, né? Sempre volta essa ideia, né? Como é que a grande massa dos trabalhadores vai tomar consciência? Na ação, né? É no curso da ação que se acende a centelha da consciência revolucionária. Essa é uma forma que volta muitas vezes escrito de Paulo Levi. É através de sua experiência prática, né, que a grande massa dos trabalhadores toma uma consciência radical, uma consciência revolucionária. Então, a centelha da consciência revolucionária se acende na ação, na prática de massas. Né? Então, isso é um termo que volta no escrito dela. Bom, também daí a crítica dela aos revolucionários russos. Apesar da simpatia que ela tem por eles, e apesar do apoio que ela dá a eles, ela passa a mesma crítica, né, no ensaio dela sobre a Revolução Russa. Ela diz: vocês estão incorrendo no erro, né, ao achar que o socialismo pode ser construído por decisão do partido, né, de um comitê central, de um político. Né. Se não houver a participação direta, né, das grandes massas dos trabalhadores, né, não vai poder existir um verdadeiro processo de construção do socialismo. Então, a revolução corre o perigo de se burocratizar. Essa é a advertência, digamos, que ela dá aos dirigentes bolcheviques, ao mesmo tempo que ela os apoia, não é? Ao mesmo tempo que ela afirma que eles salvaram a honra do socialismo internacional, né, graças à Revolução Russa, contrariamente aos social-democratas alemães, que se desonraram, apoiando a guerra, primeiro em 1914, depois se opondo à Revolução em 1918. Então, ela faz uma homenagem aos bolcheviques, mas aponta para esse perigo, né? Essa visão de que é o partido, ou melhor, a direção do partido, né, o Comitê Central, é que vai decidir, né, os rumos da construção do socialismo. Então, eu acho que nesses escritos de Rosa Luxemburgo são a expressão, né, do século XX dessa filosofia da praxis e dessa concepção da revolução como autoemancipação revolucionária da grande massa dos trabalhadores, dos oprimidos e dos escravos. Bem, o que eu poderia dizer ainda? Eu acho que essa ideia da autoemancipação é uma ideia que tem uma significação universal. Marx, obviamente, se interessa à luta do proletariado, mas eu acho que ela se aplica também a outros grupos sociais discriminados, oprimidos, né? Então, eu acho que é justo, é uma ideia, não aparece em Marx, mas outros desenvolveram no século XX, por exemplo, as mulheres. Né? As mulheres são vítimas de uma forma de opressão, que não é idêntica ao capitalismo, para a declaração patriarcal. Então, quem vai libertar as mulheres? Né? É o governo, o dirigente político, pode até ajudar, mas a libertação dela chegará
graças à autoemancipação das mulheres. As próprias mulheres se organizarem, se auto-organizarem e lutarem por sua emancipação. Então, essa é uma conclusão que a gente pode tirar da filosofia da praxis de Marx, pode não falar sobre a questão da mulher, muito pouco. E assim por diante. Né? Acho que essa é uma hipótese, né, que tem uma significação universal. Né? Os oprimidos, os explorados, têm que buscar na sua própria organização, na sua própria experiência, na sua própria luta, né, o meio de se auto-emancipar. Bem, é isso um pouco o resumo, né? O livro, obviamente, tem muitos detalhes, vai acompanhando todo o processo de evolução do jovem Marx, um pouco também tem uma parte sobre como essas ideias vão se traduzir nos escritos posteriores de Marx, né? Seja a proposta da Revolução de 1848, seja a proposta da Comuna de Paris, né? E acho que dá para mostrar que essa problemática, né, da autoemancipação revolucionária está presente, né, nos escritos, seja sobre 1848, seja sobre a Comuna de Paris. Está presente, por exemplo, no Manifesto Comunista. Né? O Manifesto Comunista tem uma definição, o que é o comunismo, né? O que é o movimento comunista? É o movimento o movimento da grande maioria da população, é um movimento de emancipação da grande maioria da população pela própria grande maioria da população. São as grandes massas que vão se libertar através desse movimento que há. Bom, então eu acho que é um tema central da teoria marxista e nem sempre é levado em consideração. Vale a pena, portanto, reler os escritos de Marx com esse ponto de vista, com essa chave de interpretação. É isso. Pronto. Está para vocês, então, de perguntas, né, comentários, críticas, etc. Obrigado. Eu gostaria, Michel, esse livro você o concluiu em 1964, né, enquanto tese. Esse livro foi publicado em 1970. Eu queria que você falasse um pouco da recepção que esse livro teve entre autores marxistas no pensamento marxista. Em especial, abordando um ponto que é o seguinte: o título do livro fala do jovem Marx. Embora você não faça aquela distinção feita pelo Althusser e pelos auxilianos, queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, né, sobre alguma relação que possa ter tido com aquele momento em que as ideias do Althusser tiveram bastante em voga. Certo. Olha, não vou dizer muito sobre a recepção do livro, porque, bom, eu não tenho uma visão assim muito objetiva sobre isso, mas eu mencionei o caso Alfredo, acho que é um exemplo de que houve uma recepção política. Agora, a questão do Althusser, eu vou tentar dizer alguma coisa. Na verdade, quando eu escrevi a tese, 64, vocês vão ver que essa tese é quase uma peça de museu. Mas, apesar disso, eu acho que ainda é atual, né, em 2002. Né? Isso podemos discutir. Então, os textos principais do Althusser não tinham saído ainda, eles estavam acabados de sair no tempo de integrar. E, efetivamente, o Althusser introduz uma distinção, né, bastante rígida entre o que chama o jovem Marx e o Marx de maturidade. Né? Bom,
Até certo ponto, eu até posso concordar, mas eu acho que há efetivamente uma espécie de corte, né, que eu situo nas teses sobre forma. Quer dizer, ao jovem Marx, antes das teses sobre forma, que ele está buscando o seu caminho. Num certo momento, em 1844, ele quase que encontra, são os chamados manuscritos de 1844, onde ele está mais próximo de encontrar seu próprio modo de pensar. Depois, ele escreve a Sagrada Família, e aí ele cai para o lado do materialismo francês e tal. E, finalmente, um ano depois, faz ter sobre forma, como disse, da volta por cima. Bom, então, há um corte, quer dizer, há antes das teses de forma, depois das teses de forma. Mas é um corte que atravessa o jovem Marx. Quer dizer, as teses sobre forma e a ideologia alemã fazem parte do que se chama o jovem Marx. Não é o Marx do Capital, de 1860, etc. Então, faz parte dos escritos de juventude. Então, não é um corte entre o jovem Marx e o Marx da maturidade, é um corte epistemológico, filosófico, político, que atravessa, né, os escritos de juventude. Em que há, antes das teses sobre forma, uma reflexão que ainda está prisioneira do neo-intelectualismo de esquerda, etc. E, finalmente, a partir das teses sobre forma, é uma nova concepção. Agora, o Althusser tem uma outra concepção. Para ele, o conjunto dos escritos do jovem Marx, inclusive a ideologia alemã, etc., são hegelianos, né? São idealistas, não são marxistas. Marxismo mesmo é só bem depois, com Capital, etc. E para ele, o que ele chama, e aí entra o que ele chama de corte epistemológico. Quer dizer, antes, o que antes é ideologia, e o que vem depois é ciência. Então, uma distinção entre ideologia e ciência. Então, o Capital seria ciência, e os escritos de juventude de Marx seria ideologia. Bom, eu acho que isso tem muito pouco a ver com Marx. Quer dizer, realmente, na obra de Marx não há essa separação mecânica entre ciência e ideologia. Marx sempre pensou que a ciência inevitavelmente exprime um ponto de vista de classe, uma certa ideologia de classe. Os economistas burgueses representam o ponto de vista da classe burguesa, e a crítica da economia política dele representa o ponto de vista do proletariado. Está dito em todas as letras no prefácio do Capital. Marx diz: essa crítica da economia política, na medida em que representa um ponto de vista de classe, é um ponto de vista do proletariado. É a classe que tem por vocação derrubar o capitalismo. Então, quando Althusser compara Marx com Galileu, Copérnico, que é o Galileu, não, o Lavoisier, Lavoisier, que é o inventor da química moderna, descobriu a química moderna. Antes de Lavoisier havia a alquimia, que era a pura ideologia. Com Lavoisier começa a ciência química. Não é assim que Marx entende sua obra. Quer dizer, Marx, claro, ele acha que a obra dele tem um nível representa um nível de conhecimento científico superior aos economistas burgueses, a Ricardo, Smith, etc. Mas ele não diz que Ricardo e Smith são pura ideologia. Nada disso. Eles representam, digamos, um nível de conhecimento científico muito elevado, o mais elevado possível nos limites da visão do mundo burguesa. Eles não conseguem ultrapassar um certo horizonte de conhecimento. Esse é o termo que utilizam. Mas não é pura ideologia. Então, o corte não é entre ciência e ideologia, é entre níveis de conhecimento científico mais elevados, que resultam não simplesmente de uma genial descoberta científica, como Lavoisier, mas da luta de classes, da existência de uma classe, que é o proletariado, tem
uma vocação profissional, etc. É assim que Marx entende a sua própria obra, né? Representa a sua própria obra. Então, eu acho que aí há uma incompreensão da parte de Althusser da visão que tinha Marx, né, dos seus próprios escritos, e eu acho que também Althusser perde com essa ideia do corte entre o jovem e o Marx da maturidade, perde a percepção da continuidade, né, que é real entre escritos como as teses sobre Feuerbach, biologia, etc., e os escritos que vão ser desenvolvidos depois, né? Apesar de mudar a terminologia, de temática ser diferente, etc., há uma continuidade muito grande. E que você não percebe se você coloca todos os escritos de Juventude uma espécie de etapa pré-marxista, né? Etapa que seria ideológica, etc. Então, eu acho que é o que você se enganou. Né? Então, agora, eu acho que o problema da Althusser é que ele tinha um conhecimento bastante incompleto da obra de Marx. E ele mesmo reconheceu. Posteriormente, ele chegou a escrever que ele não tinha lido realmente o Capital. Um pedaço, ele não tinha estudado realmente o Capital. Então, daí ele tem uma visão. Bom, em certos momentos dos anos 60, ele chegou a dizer que o primeiro capítulo do Capital, que é o capítulo sobre fetichismo e mercadoria, que é talvez o capítulo mais filosófico do Capital, talvez o mais importante da questão, era um texto ainda hegeliano, que, portanto, não era marxista. Portanto, ele recomendava aos leitores do Capital pular esse capítulo, né? Ele começar a ler o Capital a partir do segundo capítulo, pular o capítulo sobre o fetichismo na cabeça, que é um absurdo. Mas, enfim, eles posteriormente reconheceram que a leitura dele é muito problemática e resultado do conhecimento insuficiente. Então, quando você falou na filosofia da praxis, né, enquanto transformação, aqui a gente então está vendo como uma grande transformação. Agora, a gente pode assim, conceber num campo menor, assim, filosofia da praxis na educação, por exemplo. A gente pode pensar assim. Eu acho que exatamente você tem toda a razão. A filosofia da praxis tem um significado muito importante para a educação. Porque parte da ideia de que o educador tem que se educar a si mesmo. Claro, com a ajuda do educador, o educado, né? Aquele que tem que aprender, né? Tem que se educar a si mesmo. Com a ajuda, evidentemente, do professor, do educador, etc. Mas ele nunca vai avançar se ele não se educa a si mesmo. E se a sua autoeducação não parte também da sua própria experiência. A pessoa que melhor formulou isso, agora talvez não se referisse a Marx, foi o Paulo Freire. Toda a pedagogia do Paulo Freire é baseada nisso, partir da experiência prática das pessoas. Todo o método de alfabetização dele é isso, convencermos, lembrar qual é a experiência prática das pessoas. E fazer com que os analfabetos, por exemplo, digamos, aprendessem eles mesmos, né, através de uma prática pedagógica, né, se educassem a si mesmos, né, com a ajuda das pessoas. Há essa ideia da autoatividade de educação. A educação como autoatividade. Isso é muito importante no Paulo Freire. Então, eu acho que Paulo Freire representa realmente uma bela expressão da filosofia da praxis no terreno da educação. Michel, eu queria te fazer uma pergunta histórica. Que semelhanças e diferenças você
enxerga em que o período pelo período que marca a produção do jovem Marx, entre o período em que você escreveu o livro em 1960, na década de 60, e atualmente, quando esse livro volta às livrarias aqui no Brasil. Bem, eu diria, numa expressão pseudo-dialética, que tudo mudou, mas, no fundo, continuamos na mesma. Obviamente, o mundo que vivemos é totalmente diferente do 64 e o 64 ainda mais diferente do mundo do jovem, né? As condições históricas, o funcionamento econômico, as formas de poder, de organização, nada que ver. Né? Agora, por que de alguma maneira há uma atualidade? Porque apesar dessa enorme diferença, né, entre 2012 e 1846, né, porque apesar de tudo ter mudado, né, e Marx, se voltasse hoje em dia, ficaria muito espantado, e aqui eu abro um parênteses, existe uma peça de teatro muito interessante, muito divertida, de um americano chamado Howard Z. Deixa eu ver isso. Howard Z. E a peça chama... É um historiador de esquerda norte-americano, faleceu recentemente, bastante conhecido nos Estados Unidos. Ele escreveu uma pequena peça de teatro que chama Marx em Soho. Né? Soho é um bairro de Nova York. Né? Soho. Então, ele imagina Marx que ressuscita, né, nos Estados Unidos e que é um monólogo, né? Ele está sentado no escritório, né, e ele abre o jornal. Né? Mas que história é essa? Né? Como é que pode? Então, ele vai comentando a atualidade e vai contando coisas sobre a vida dele, enfim, e vai relacionando o pensamento dele com o que está acontecendo hoje. Muito divertido. Então, mas acho que essa peça de teatro ilustra esse fato. Quer dizer, tudo mudou, né? Marx era espantadíssimo vendo tudo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ele diria, eu bem dizia, né? Bom, de certa forma, digamos, o funcionamento do mundo ainda, né? Quer dizer, ou melhor, em outros termos, não dá para entender, né, como funciona o mundo de hoje, né, e como seria possível transformá-lo se a gente não se apoiar em algumas ideias fundamentais de Marx. Né? Por exemplo, essas do jovem Marx, e outras também. Quer dizer, nós continuamos a viver uma sociedade capitalista, onde há uma classe dominante que monopoliza poder econômico, político, etc. Né? E também vivemos um mundo no qual não será possível uma transformação que não seja de corte revolucionário, graças a uma ação coletiva de autoemancipação. Eu acho que essas ideias continuam muito atuais. Né? Agora, o que eu diria é que, ao mesmo tempo que as ideias de Marx, em geral, na análise do Capital e tal, também essas ideias, esses escritos mais filosóficos e políticos, ao mesmo tempo que eles são indispensáveis, né, e necessários para entender o mundo de hoje, 2012, os problemas de hoje, como resolver esse problema, ao mesmo tempo não podemos nos limitar a isso. Né? Não podemos encontrar todas as respostas para os problemas que temos hoje, simplesmente relendo os escritos de Marx e Engels. Né? Eles nos dão ferramentas indispensáveis, aqueles que acham que não precisam, né, para se passar de Marx, que Marx já ficou para trás, etc., vão inevitavelmente parar no muro. Né? Não vai levar a lugar nenhum. Mas, ao mesmo tempo, temos que reconhecer que os limites da época.
né, da época, e o aparecimento de questões novas, né, que não estavam previstas, inevitavelmente. Só para dar um exemplo bem conhecido, a questão do imperialismo não estava prevista por Marx, né? Embora uma ou outra coisa talvez já apontasse nessa direção, mas o imperialismo propriamente, ele começa a estudar no século XX, né, pelos marxistas, usando o método marxista. Mas é um fenômeno novo, né? Não está nem Marx nem. E hoje, 2012, por exemplo, enfrentamos um problema novo que, em certa medida, Marx e Engels tinham consciência, mas de uma forma bastante marginal, que é a questão ecológica. A questão ecológica. Então, a humanidade se encontra diante do perigo de uma catástrofe ecológica sem precedente, não só na história da humanidade, mas possivelmente na história do planeta, o chamado aquecimento global, com consequências terríveis. Bom, isso não tinha sido previsto por Marx, não era da época dele. Isso coloca questões novas, né? Exige uma reflexão nova da parte dos marxistas. Não significa abandonar o marxismo. Você tem que utilizar o marxismo para entender essa questão ecológica. Entender que ela tem a ver com o capitalismo e não com a vontade dos consumidores. Não, é o produto do capitalismo. Então, você continua necessitando dessa ferramenta marxista. Mas é um fenômeno novo, né, que tem implicações econômicas, teóricas, políticas, etc., que não estão em Marx. Então, temos que enfrentar essas questões novas, né, usando os instrumentos que nos dá a teoria de Marx, a filosofia da praxis, mas sabendo que são questões novas e problemas novos. Seria a minha Agora, vou responder uma pergunta que não foi feita, ou melhor, que me foi feita antes de eu entrar na sala aqui, pela moça Isabel. E eu disse que não podia responder, mas agora vou responder. Ela perguntou assim: Marx disse que a religião é ópio do povo. Será que é bem assim? Bom, quem sabe tem coisas mais, poderia dizer outras coisas sobre a religião? Como é que você diz? Então, eu vou responder assim. Bem, efetivamente, Marx tem um escrito, que é essa famosa frase, religião do povo, que aparece num texto que se chama Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Introdução. Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Introdução. É um texto de 1844, publicado numa revista chamada Análises Franco-Alemãs. Essa frase faz parte de um parágrafo que Marx diz mais algumas coisas sobre a religião, inclusive que a religião é ao mesmo tempo a expressão da miséria humana e o protesto contra a miséria humana. Então, tem uma visão dialética da religião. A religião pode ser várias coisas diferentes. Mas, bom, ele usa essa expressão religião. Eu digo o seguinte: primeira coisa, essa expressão é divertida, né? E ela tem muito de verdadeiro, sem dúvidas. Há muitas formas de religião que realmente são exatamente isso, é óbvio. Então, ela tem muito de verdadeiro. Mas, eu diria o seguinte: essa expressão não tem nada de especificamente marxista. Por quê? Contrariamente ao que se pensa, quando se diz o que Marx pensava da religião, né? É a religião. Por quê? Primeiro, porque essa fórmula já vinha sendo usada antes de Marx por vários autores que não tinham nada de marxista. Ludwig Feuerbach, Heinrich Heidegger, o poeta, Moses Hess, o filósofo neerlandês, etc. Todos eles usavam essa fórmula. Então, ela estava no ar, né? Era usada. E não tinha nada propriamente marxista.
Primeiro. Segundo, quando Marx escreveu esse ensaio, né, em 1844, ele ainda não era marxista. Né? Ele ainda era um neolíder de esquerda. Ele ainda não tinha chegado, né, ao materialismo histórico. Então, ele analisa a religião do ponto de vista filosófico abstrato, né, como uma alienação da essência humana, e etc. Etc. Mas, você pergunta qual religião, em que época, em que contexto histórico, em que relação com as classes sociais? Nada. É religião como uma espécie de abstração filosófica. Então, isso ainda não é marxismo, não é materialismo histórico. Então, mais tarde, né, por exemplo, já na ideologia alemã, ele vê a religião como uma das várias formas da ideologia. O que é ideologia? É a produção de ideias, representações, né, religiosas, morais, políticas, filosóficas, etc., que tem a ver com as relações sociais, com a economia, com o modo de produção, com a história, com a luta de classe, etc. Então, a partir daí, vai começar a analisar a relação da religião, a história e com a sociedade e com a luta de classe. Só que ele não vai desenvolver muito isso, porque a partir de um certo momento ele já deixa de se interessar pela religião. Então, quem vai retomar o assunto é um amigo dele, Friedrich Engels. Friedrich Engels, por várias razões biográficas, né? Ele era religioso na sua juventude, depois ele se tornou ateu, mas mesmo sendo ateu, ele se interessava pela religião, né? Tinha um interesse pela religião. Então, Friedrich Engels vai fazer uma coisa que Marx não fez, falta de tempo ou de interesse, analisar como a religião se transforma no processo da luta de classe. Como a religião é um campo cultural, ideológico, no qual se enfrentam posições de classe diferentes. Ele vai fazer essa análise num livro muito interessante chamado A Guerra dos Camponeses. Tem tradução brasileira. Então, A Guerra dos Camponeses, diz Engels, aplicando o método marxista, ele analisa as lutas de religião do século XVI na Alemanha. Aí vão se enfrentar três correntes, ao mesmo tempo religiosas, sociais e políticas. Primeiro, a Igreja Católica, conservadora, nacionária, representa os interesses feudais da aristocracia. Né? Depois vem Lutero, a Reforma Protestante, que representa o setor mais pobre da aristocracia e a burguesia estava começando a aparecer. E depois vem Thomas Müntzer, que era porta-voz dos camponeses revoltados, que era um teólogo revolucionário, dizemos. E mais do que isso, um precursor do comunismo moderno. Thomas Müntzer pregava o reino de Deus, mas não no céu, na terra. O que era o reino de Deus para Thomas Müntzer? Uma sociedade sem classe, sem Estado e sem propriedade privada. Portanto, o comunismo. Então, você vê que Engels já não vê a religião como uma entidade abstrata, como um conceito filosófico, ele vê a religião como algo concreto, atravessada pela luta de classe. Então, a religião anabaptista, que era a religião de Thomas Müntzer, que era uma variante do protestantismo, e a teologia de Thomas Müntzer, segundo ele, era uma teologia revolucionária, a teologia burguesa, né, de Lutero, e a teologia conservadora feudal da Igreja, né, católica. Então, essa é um exemplo do que é uma análise marxista da religião. Coisa que o Marx não fazia em 1844. Não tinha chegado lá. Ainda não tinha chegado na compreensão que os fenômenos ideológicos tinham a ver com a luta de classe. Ele estava com uma visão abstrata da religião como uma essência, né, abstração. Então, eu acho que é isso. E acho que isso vale também
para analisarmos fenômenos religiosos hoje em dia. Né? Hoje em dia, quando a gente vê um fenômeno religioso, não basta dizer a religião é óbvio do povo. Então, para ver que religião é essa, que interesse de classe ela representa, como ela se situa no campo político, no campo de classe, etc. E aí você faz uma análise marxista, materialista histórica. Obrigada. Michel, prazer ouvi-lo. Queria te fazer uma pergunta no campo da imaginação. Se Marx nascesse no tempo de Cristo, você acha que ele seguiria o revolucionário Cristo? Boa pergunta. Veja, tem um marxista que fez um pouco esse exercício, que é o Karl Kautsky. O Karl Kautsky escreveu um livro que é talvez o melhor livro que ele fez. Depois ele escreveu coisas menos boas. Mas esse livro é interessante. Se chama A Origem do Cristianismo. E é um livro sobre Cristo e o cristianismo primitivo. E ele define Cristo como um profeta proletário crucificado. Portanto, Kautsky dá a entender que os socialistas modernos são os herdeiros desse profeta proletário crucificado. Um pouco a mensagem. E foi o livro mais popular que ele escreveu. Teve muitas edições, foi muito lido. É o livro de cabeceira dos militantes socialistas alemães. Porque tinha essa ideia de que o socialismo moderno é um pouco o herdeiro dos primeiros cristãos. E, na verdade, essa ideia já estava presente em Engels. Engels tem um texto curioso que diz o seguinte: se vocês querem ter uma ideia de como eram as assembleias dos primeiros cristãos, assistam a uma assembleia da Associação Internacional dos Trabalhadores, primeira internacional. Então ele compara os dois movimentos. São dois movimentos de massas pela emancipação, contra os poderosos, os impérios, né? etc. Então faz uma comparação bem interessante. Mas qual era a diferença? Dizer, os cristãos diziam que o reino de Deus é no céu, e nós dizemos que o reino de Deus, o reino da liberdade, é embaixo. Então, essa é a diferença. Mas, quando você lê a Guerra dos Camponeses, de Engels, ele mesmo diz que o teólogo cristão revolucionário Thomas Wilson achava que o reino de Deus devia ser aqui na Terra. Né? Então, é isso, quer dizer, não sei. Obviamente, não podemos imaginar o que seria. Quer dizer, podemos imaginar Marx em Soho, mas é mais difícil ainda imaginar Marx em Jerusalém, primeiro século. Bom, mas podemos. Certos teólogos da libertação, como Freiberg, por exemplo, Freiberg escreveu uma biografia de Cristo que é marxista. Então, ele imagina, digamos, o que foi a vida de Cristo dentro da perspectiva.